Olá, exatamente em maio de 2016 eu recebia aqui no estúdio a equipe do filme Ninfa Bebê. E hoje eu tenho a alegria de receber a equipe novamente. Estou aqui com Aldo Pedrosa, que é o diretor e o roteirista do filme, com a Dandara Adrien, que fez a protagonista, a Cibele, né? Sejam muito bem-vindos para a gente falar um pouco mais sobre o Ninfa Bebê. Obrigado. E eu quero contar para vocês que num curto espaço de tempo, né, 2 anos, o longa-metragem já recebeu mais de 40 premiações. 45 louros, não é isso, Aldo? Isso. O que engloba os louros? São as premiações, seleções, é isso? Toda a caminhada do filme dentro de um festival, quando ele é selecionado, quando ele passa para uma outra fase, para semifinal, para final, quando ele recebe uma menção honrosa, quando ele é indicado para alguma categoria, isso a gente contabiliza como louro. Os festivais mandam para a gente, né, aquele símbolo que é bem comum do cinema, já há quase um século é usado, né, que são as folhas de louro, e é isso que a gente usa, né, quanto mais louros quer dizer que mais coisas ganhamos com o filme, não só prêmios, né? Mas caminhamos mais com o filme dentro desses festivais que aconteceram no mundo todo. Nós vamos falar bastante desse mundo todo aí, né? Desses países, que ele foi bem recepcionado, que o filme foi bem recepcionado, mas vamos fazer aqui também uma retrospectiva do Ninfa Bebê, porque é uma produção genuinamente uberabense, atores uberabenses, produção uberabense? 100% uberabense. E quando foi lançado, você já tinha essa expectativa? A gente sempre tem sonhos, né? Aquela ilusão que nós vamos conseguir ir para salas de cinema, ir para os festivais. Só que conforme o tempo vai passando, a gente vai vendo que a realidade é muito difícil, né? Inclusive nós tivemos vários problemas com o filme, porque fazer um longa-metragem com baixo orçamento, com uma equipe muito reduzida, num curto espaço de tempo, todos trabalhavam com outras coisas, estudavam, tinham outras atividades, então a gente não estava totalmente, né, disponível só para gravação. Então, assim, aos poucos a gente foi perdendo um pouco essa ilusão diante dessas dificuldades. Conseguimos terminar o filme, foi quando a gente veio aqui há 2 anos atrás, estávamos na fase de finalização, super cansados, né? Então, naquele momento, inclusive, a gente não sabia para onde o filme iria. E a gente estava muito ansioso e também sem ter uma ideia mesmo se o pessoal ia gostar ou não. Daí demorou um tempo também para a gente participar do nosso primeiro festival, né? Foram mais de 6 meses, né? Desde o lançamento, desde as exibições, que a gente foi enviando para alguns festivais, recebemos vários nãos, e parece que o primeiro, ele realmente abriu as portas, que foi um festival que aconteceu na Romênia, né? A gente foi selecionado no final de 2016, a exibição foi no início de 2017, e de lá até aqui então são 45 louros, né? Então, assim, eu digo que a gente tinha ilusões, esperanças, só que Não dimensionava não isso. dimensionava, e hoje a gente está super satisfeito, né? Esperamos conquistar ainda mais, talvez não com o Ninfa, mas com outros projetos, né? Mas, nossa, essa caminhada ela foi muito gratificante, e eu agradeço a todos vocês que apoiaram, a essa equipe maravilhosa. Eu tive a oportunidade de participar da exibição do primeiro corte. De lá para cá, mudou muito depois do primeiro corte? O filme Mudou. Positivamente, sim. Quando a gente fez a exibição do primeiro corte, eu ainda estava bem seguro com o resultado, justamente porque nós precisamos fechar ele dentro de 9 meses. Foi quase como um parto mesmo, né? Uma criança que nasceu. E é um período de tempo muito, muito curto. Se a gente for comparar com filmes pequenos brasileiros, são pelo menos 1 a 2 anos, né? Da primeira etapa que a gente chama de pré-produção, que é quando a gente monta o projeto, capta os recursos, faz roteiro, até passar pela gravação e até a etapa de edição, a finalização, né? Então a gente fez isso tudo, era para ter acontecido em 6 meses, acabamos adiando para 9, mas foi muito, muito sofrido, igual eu mesmo disse. Depois do primeiro corte, nós trabalhamos mais 3 a 4 meses nele para apresentar uma versão que foi uma versão bem melhor acabada,
que foi a que a gente enviou para os festivais. Então, daquele primeiro corte para cá, ele tem mudado muito. Inclusive, quando ele foi exibido aqui nos cinemais, ele ficou 2 semanas em exibição comercial dentro das salas de cinema. Eu já fiz uma última versão dele, que é a versão que está até então, né, que é a versão quase definitiva. A gente fala que o artista nunca abandona a sua obra, né? Se eu pudesse, eu continuaria mexendo nele o resto da vida, mas eu tô querendo abandoná-lo agora, né? Deixar ele caminhar sozinho, mas ele mudou bastante mesmo. Está conosco aqui no estúdio também o Ari Moraes, que é produtor do filme Ninfa Bebê, mas ele preferiu, como ele é fotógrafo também, preferiu fazer os registros, né, da nossa entrevista. E temos também o Ricardo Tilin, que trabalhou na edição do Ninfa Bebê. O Tilin é meu colega aqui da TV Câmara também. Bom, agora eu quero conversar um pouquinho aqui com a Dandara, né, que fez a protagonista, a Cibele. E você hoje é mãe, né? A primeira coisa que eu quero já dizer, assim, que você esteve aqui há 2 anos, ingressando numa faculdade de jornalismo, terminando uma outra faculdade de letras. Isso. E agora frutificou, inclusive, com o Vicente, que é o seu filho que nasceu recentemente. Tem 1 semana já que ele nasceu. Eu estava na época que eu vim dar entrevista pela primeira vez. Eu estava terminando a universidade, né, a faculdade de letras, aqui na UFTM mesmo. Estava fazendo cursinho, fazendo TCC, mexendo com as coisas do filme, eram muitas entrevistas. A gente estava na fase final, então foi uma fase bem complicada. Mas aí acabei conseguindo finalizar meu curso de letras, minha graduação, iniciei outra, agora estou com um bebê de 1 semana e o filme muita continua. Coisa aconteceu, né, nesse período, muita coisa bonita. E o filme ainda continua aí ganhando prêmio e tendo essa grande visibilidade. E você, quando olha para trás, eu me lembro que nós conversamos, que eu te perguntei de cenas mais difíceis, você disse que uma das mais difíceis era chorar, porque você não tinha não compactuava com aquele sentimento, né, da Cibele, então que parecia que era simples, mas você tinha dificuldade para chorar. Você se lembra disso? Lembro. Para chorar e para rir também. Acho que rir ainda era mais difícil, porque chorar tinha algumas cenas que eu até estava pensando nisso esses tempos. Tiveram várias cenas que pareciam reais na hora. Então até algumas eu chorei mesmo, de verdade. Agora rir era muito complicado. Acho que era até mais complicado que chorar, porque rir você tinha que realmente achar engraçado uma coisa que não estava engraçado, que era uma coisa às vezes ruim na cena, ruim assim, a personagem fazer aquilo era uma coisa ruim pra mim, eu tendo que achar engraçado, era bem difícil rir. Porque tem até um momento desse, assim, que eu estou procurando aqui a sua fala, que você pergunta assim como é o nome da Diana, né? Diana. Para Diana, Cibele pergunta para Diana assim, se você sentiu vontade de matar. Assim, tipo matar alguém mesmo. É uma e cena você estava bem... com uma situação macabra, e você estava com aquele sorriso assim, então eu imagino que enquadra dentro do que você está dizendo. Na verdade essa até não foi uma das mais difíceis, porque eu não tinha tanto que rir mesmo de achar algo engraçado, foi só uma cara de suspense. Agora quando eu realmente precisava rir, dar uma gargalhada, isso era bem difícil para mim. Porque é um suspense, né? É um suspense. Tem filmes de violência, tem terror, tem um suspense. E até a gente imagina que o personagem está assim, tá provocando um suspense para o outro, mas a gente também fica, né? A gente leva um susto na cadeira do cinema. Que bom, ótimo. Esse é um dos pontos mais positivos, quando a gente consegue transmitir uma emoção para o espectador. Né? Mais do que o espectador sair dizendo, gostei do filme, né? É o melhor filme que eu vi, ou é o pior. O interessante é quando ele se envolve emocionalmente, aí a gente sabe que conseguiu tocar. Isso que o Wallace está falando é engraçado, porque teve uma vez, acho que logo no final do filme, no final de toda a produção, o Aldo falou, você está preparado para as pessoas não gostarem de você? E eu falei, jamais, minha personagem é ótima, eu não quero ninguém desgostando dela. E as pessoas, depois que o filme foi apresentado nas primeiras vezes, as pessoas, nossa, mas olha a maldade dela, olha o que ela faz, nossa, eu tô num ódio. E eu ficava assim, que bom, que feliz. Nossa, a Cibele era amável. Isso. Tadinha. Inclusive até ela induzia. Sim, as questões do riso que a Dandara coloca,
É porque uma das coisas que é bem questionada no filme são os bullying que acontecem no dia a dia com os adolescentes, né? Principalmente o cyberbullying, né? Que é o bullying generalizado na internet. Então a Cibele, ela pratica o bullying a todo momento, né? Então ela denigre a outra pessoa e ela acha isso uma maravilha. Então assim, seria um riso que não é para comédia, mas para nutrir o suspense e o sentimento no espectador de ver uma personagem que está fazendo algo que parece tão fora da realidade, mas não é. Né? Porque isso é você muito internalizar cotidiano. isso quando na sua cabeça isso é errado, sabe? Isso foi bem complicado. Sabendo que aquilo não é correto, mas você tem que interpretar, né? E dar luz da vida, né? E você traz aqui a questão do exibicionismo, que você traz para o filme, né? Traz aqui agora na entrevista novamente. Questão do exibicionismo na internet, nas redes sociais, isso parece que está mais acentuado ainda, cada vez mais. E é um ciclo vicioso que a gente não sabe aonde que ele vai parar. Inclusive, é até interessante falar disso 2 anos depois, porque eu até comentei aqui na minha outra fala que eu não sabia se o pessoal ia gostar ou não. E uma das coisas que eu mais ouvi é que algumas pessoas acharam que era um exagero muito grande da realidade, os desdobramentos que acontecem dentro do próprio filme, né? Questões que parecem simples, que se desdobram em questões trágicas, sem querer dar spoiler do filme, né? Mas coisas que até o próprio trailer ele mostra, que o filme vai para um momento de suspense mais trágico, né? Mas isso é mais comum do que a gente imagina. Porque chegou num ponto que a barreira que separava intimidade do público, né, a privacidade da publicidade, e a barreira que separava o virtual do real, ela não existe mais, né? O mundo virtual, ele faz muita parte do mundo real e vice-versa também. Então essas trocas, né, dentro desses ambientes, principalmente para os adolescentes que acham que dentro da rede social aquilo ali é um jogo, é falso. E pelo telefone, né? Que é um facilitador. Que acompanha todo momento, né, a pessoa. É um dos objetos mais íntimos da história da humanidade. E o filme é nessa perspectiva de uma tela de celular, né? Isso. E a própria perspectiva da tela do celular, ele também... o objetivo principal disso é colocar o espectador dentro da cena, né? É colocar como que se o celular fosse um outro personagem. Então, dá a visão daquela intimidade do personagem, pelo espectador ficar pensando a todo momento que isso pode ter acontecido de fato, porque eu podia estar vendo isso no YouTube através da gravação de uma cena que de fato aconteceu, ou eu podia ter achado esse celular na rua, né, e estou vendo os vídeos de uma pessoa. Então toda essa estética era para criar até um certo desconforto no espectador, né? A gente como cineastas e como artistas, a gente não pensa só agradar o espectador, a gente quer criar um desconforto para propor reflexão também. Repensar, porque não é só, você já me disse isso, não é só para o adolescente, mas é um filme para os adultos também, né? Para as famílias. É isso. Aconteceu uma coisa que ela, eu acho que até de certo ponto negativa, mas enfim, são questões do Brasil, que o filme acabou sendo classificado com censura de 18 anos pelo Ministério da Justiça. Eu acreditava que ele seria 16 anos, né? Até as primeiras exibições, como a gente ainda não tinha esse respaldo oficial, porque é um processo demorado, burocrático, a gente apresentou ele como 16, mas demos abertura para os menores irem acompanhados com os pais, né? Porque é um filme que é de fato para os adolescentes pensarem. Isso foi em função da carga de sensualidade que traz o filme ou pelas cenas mesmo de violência? Pelas duas, principalmente as de violência. As de violência têm um peso maior dentro das questões que são usadas para classificar um filme. Que eu não acho que é tão justo de fato, porque tem vários outros produtos aí, cotidianos, que tem uma classificação mais branda, né? E como a gente tem esse cunho mais crítico, eu acho que deveria chegar até os adolescentes. Mas uma outra coisa também é que a gente também, dentro da produção, a gente não quis deixar mais manso o roteiro, mais acessível nesse ponto, que a gente queria usar a própria estética do choque, né? Queria causar um impacto. Então, se a gente tivesse feito uma coisa mais simples e para toda a família assistir, talvez a mensagem não seria passada, né,
Com a crítica que você com a queria crítica trazer. necessária e que a gente achava suficiente. Então acaba sendo mais uma reflexão para os pais e para as pessoas também, porque assim, a gente acha, 18 anos já é um adulto, mas né, dos 18 aos 30 anos a gente ainda está numa fase de amadurecimento. Claro. E é um dos... 18 anos adolescente. Sim, e é um dos públicos-alvos também, né? Porque a gente só fica pensando nos adolescentes, mas vários desses problemas, desdobramentos trágicos, como por exemplo o alto índice de suicídio que só aumenta por conta de imagens viralizadas na internet, imagens íntimas que eram feitas ali, né, no ambiente íntimo do casal, que depois viraliza por algum motivo, isso atinge até os adultos também, inclusive a terceira idade. Tem pesquisas novas que mostram como que a terceira idade também está sofrendo com essas questões do uso desenfreado, inconsciente das tecnologias móveis, né? Que é uma coisa nova, né? Sim. Que avança muito rapidamente. Com certeza. Agora eu quero saber da premiação, né? Vamos caminhar aí com essa quantidade. Isso aqui tudo é lista de seleção e premiação do Ninfa Bebê. E tem aqui, lá na Romênia, que a Dandara pegou o 3º lugar como melhor atriz, Como né? melhor atriz. E ganhamos como melhor filme. Como melhor né? filme. Acho que foi realmente, melhor diretor, 6 segundo premiações lugar. nessa. Foram 6 premiações, foi a nossa maior quantidade de premiação até hoje. Foi em novembro de 2017. Novembro de 2017. Como é que você isso. recebeu, Dandara, essa notícia? Na verdade, eu nem estava em Uberaba na época, eu estava em Araraquara, eu lembro direitinho. Estava fazendo um trabalho, estava estudando, e eu não me lembro se foi o Aldo ou se foi o Ari que me mandou, falou, a gente ganhou umas premiações. Acho que foi você, né, Aldo? Acho que foi A gente ganhou eu. umas premiações, foram 6 premiações, eu já falei até pra minha tia, falei, nossa, a gente ganhou 6 premiações no mesmo festival. E aí você mandou, inclusive você ganhou melhor atriz. Eu falei, aham. Tá. E a hora que eu fui olhar, realmente eu tinha ganhado, eu falei, eu não acredito que eu ganhei melhor atriz. Eu não sei a reação que eu tive na hora, eu só fiquei muito surpresa. Eu já liguei pra minha mãe, falei, mãe, eu ganhei melhor atriz. E é uma sensação muito estranha, porque você sempre acha que poderia ter feito melhor. Sempre com aquela sensação de que poderia ter feito mais, que poderia ter feito diferente. E aí quando você ganha uma premiação dessa, você pensa, gente, são pessoas que trabalham com cinema, são pessoas muito boas no que fazem, profissionais, e eles estão te colocando em 3º lugar como melhor atriz do mundo num festival desse. Aí você fica pensando, gente, eu não merecia, eu acho que eu não merecia, eu devia ter feito melhor. E aí você fica, é muito estranho, porque ver pessoas profissionais muito bons te colocando em 3º lugar como melhor atriz é inexplicável. Aí você fala, né? Aí tem que se sentir merecedora, né? E você eu poderia fazer melhor, mas esse senso de poderia fazer melhor também é muito bacana, né? Sim, com É certeza. muito importante no aprimoramento profissional. Mas é uma você vê que surpresa você fez grande. bem, né? Foi surpresa, sim. Ela arrasou, né? A gente Diz o fala, Aldo, diz o Aldo. a gente não só eu, 1 milhão de pessoas. Pensa que você já tinha uma experiência, assim, bem maior do que realmente eu não você tem, uma eu não tinha experiência nenhuma na época. como atriz, né? Eu não tinha feito nada ainda na época. Já foi um laboratório, já Foi. foi premiado. Na Romênia teve outra premiação, né, Aldo? A gente participou de 2 festivais romenos, inclusive os 2 no estado da Transilvânia, e conseguimos premiação nos 2. Foram 2 países que nos acolheram super bem, Romênia e Índia. Índia. Índia Você também, que- nós participamos de 3 festivais e ganhamos, eu não lembro, acho que foram 4 prêmios, 3 prêmios principais e um 2º lugar, né? Eu acho que Não, foi teve isso. tantos que já está esquecendo. Mas eu vou Que te lembrar bom, que tem que um bom. março de 2018, olha, ganhou o Virgin Spring Cine Fest da Índia. Na Índia, Isso. foi. E foi o 3º festival que a gente participou lá, inclusive nós conseguimos uma crítica muito boa numa revista indiana, que é uma das melhores revistas de cinema do mundo. E a gente conseguiu uma crítica bem interessante. Então, assim, e foi até uma surpresa, porque a Índia é um polo cinematográfico mundial, é o país que mais produz filme no mundo, mais do que o próprio Estados Unidos. Bollywood, A famosa Bollywood. E só que a Índia, ele tem esse mercado, só que eles têm uma censura ainda mais rígida do que a nossa.
né? Vários filmes hollywoodianos, quando chegam lá, são censurados, as cenas, né, violentas. Então, eu nunca pensei que a Índia poderia ser um país que gostaria do Ninfa Bebê. Mas o circuito dos festivais ele é interessante porque acaba indo o pessoal mesmo da área, como a Dandara falou, né? Um pessoal mais crítico, o pessoal da área do cinema, e eles acabam dando essas aberturas. E quem cuida dessa gestão de estar participando, de encaminhar o filme, de fazer contatos? Vocês mesmo, a equipe? Sim, você? sim, praticamente eu e o Ari, né? É? Que deveria estar aqui, né, na frente das câmeras. Nós assumimos toda essa parte que nós chamamos de pós-produção, né? O que vem depois do filme pronto, que é a parte de distribuição, tentativa de venda do filme, mandar para festivais, marketing. E infelizmente, como nós não temos condição, né, de contratar uma equipe para fazer isso, nós peitamos tudo. E, inclusive até as questões técnicas que são bem complexas, como por exemplo a geração do filme para salas de cinema, porque é um formato todo especial, específico, né? Porque é um filme que você tem que mandar em qualidade 2K, com som 5.1 e próprio para aquele projetor de cinema que a gente desconhecia. E como tudo que a gente fez durante todo o Ninfa Bebê, como a gente não teve dinheiro para pagar de maneira profissional, essa geração desse arquivo custaria mais de 10 mil reais para a gente, né? Tentamos captar dinheiro de várias formas, conseguimos várias parcerias muito interessantes, contratamos até uma agência de publicidade, a Futura, que fez um trabalho fantástico com a gente, mas aí nós tentamos fazer tudo de maneira caseira e conseguimos. Então, o Ninfa Bebê é um filme muito caseiro, sabe? Desde o começo a gente precisou se adequar a muitas questões, a gente precisou criar aparelhos que nem existiam, né? Do própria Isso traz um estresse, mas também traz uma vivência, né? Que ali você acompanha tudo, você vivencia, já sabe o que deve ser adaptado. Não sei, parece que dá uma cumplicidade maior, sim, não é? Sim, com o produto. Com certeza. E eu acho que isso é bem interessante, porque para nós todos, que foi o primeiro longa-metragem que nós fizemos, serviu como uma grande escola mesmo, né? Nós acompanhamos todo o processo, de uma ponta a outra, que geralmente nas produções grandes de cinema isso é muito setorizado, né? Equipes diferentes fazem cada parte desse processo. E no Ninfa Bebê não, todo mundo tem que fazer tudo. Inclusive a Dandara também tem os créditos de produtora e de câmera. Também? Ela também então, assim, todo mundo teve que fazer muito mais do que a sua única função, né? Mas eu acho que isso faz com que o projeto fique ainda mais especial pra gente. Porque eu acredito que nessas grandes produções isso acaba ficando um pouco automático, sabe? Como é bem setorizado e cada um faz sua função, e isso acaba ficando automático e parece que não que não seja um produto especial para quem está criando, mas eu acho que quando você tem mais contato, igual a gente teve... É mais artesanal, né? Mais artesanal. Você tá ali com a como você falou, traz um estresse, mas quando a gente termina, finaliza cada processo, a gente vê o tanto que aquilo foi especial pra gente. E que realmente é um filme que não vai ser um filme, apesar de ser o primeiro, lógico, que vai marcar a vida de todo mundo, mas eu acho que vai marcar justamente por isso também, por todo o trabalho, todo o processo que a gente passou. Você já me disse que era muito difícil exorcizar a Cibele de você. Como é que está? Está? 2 Qual é a anos sua depois. opinião? 2 anos depois, agora eu tô bem menos Cibele do que eu já era. Agora sei criar um pouco mais de responsabilidade, morando fora também. Mas eu ainda, no início, eu me via muito... O Aldo sempre fala que eu parecia muito com a Cibele, que eu tinha alguns traços dela. Eu falava, não tem nada a ver. Eu acho que eu me via muito Cibele quando eu era mais nova, no início da universidade. Mas depois eu fui mudando, fui amadurecendo, por isso que eu não me via tanto Cibele. Mas depois que eu fiz o filme, eu me vi Cibele de novo. E aí eu tive que ir abandonando ela aos poucos. Foi um processo meio complicado. Que é lento, né? É lento. Imagina, você convive intensamente. Porque era com aquela direto. personalidade. A gente não gravava todos os dias, mas era todo final de semana. E durante a semana a gente sempre pensando no filme. Eu tenho que usar tal roupa, eu não posso esquecer Ensaiar as daquela falas, continuidade, decorar. ensaiar as falas. Foi um processo bem que marcou bastante. Nós temos aqui também, olha, uma premiação na cidade de Caruaru, no Brasil, né, que foi em 2017, que a Giovana também Almeida, que fez a Diana, recebeu o prêmio de melhor atriz. Nós né? ficamos muito felizes com isso, o reconhecimento das duas.
que assim, nós tínhamos um elenco muito bom, mas que 60% do filme, elas estão sozinhas, né, em cena. Então, desde o começo, a gente sabia que eram as duas personagens que carregariam o filme. Por isso que a gente deu até uma atenção especial, né? Elas foram as duas únicas que tiveram uma preparadora de elenco, enquanto com os outros atores a gente não teve esse tempo, infelizmente, né? Discutimos muito o papel, de fato, porque o filme é sobre as duas. E os outros personagens que aparecem são de fato consequência daquilo que as duas fazem, principalmente a Cibele. Então, a Cibele que entrando na mente da Diana, né? Sim, esse jogo, né, de trazer a pupila para o mundo, né, da própria Cibele, e de certa forma ela ingressa nesse mundo junto com outros personagens que também fazem parte desse mundo e acaba se desdobrando, né, com consequências inimagináveis. E elas se destacaram fora. Sim, isso é muito bom, né? Agora que eu e o Ari, principalmente, a gente está numa fase de participar de eventos de distribuição de cinema, falar com muitos produtores do Brasil inteiro e do mundo inteiro. Nós estamos dedicando nosso tempo a conseguir saber como que esse universo cinematográfico, profissional, ele funciona mesmo, e a gente sempre ouve elogios, né, da interpretação das nossas duas protagonistas, né? Então, eu acho que esses dois prêmios, eles vieram para coroar isso de fato, né? E mostrar para elas que elas de fato arrasaram e que tem um futuro nessa área também, se quiserem, né? Tá aberto aí agora. Vamos lá aqui, ó, eu vou lembrar aqui, lendo esse portfólio do Ninfa Bebê, que tem premiação, louros lá na Espanha, na Índia, que você já falou, tem aqui nos Estados Unidos, né, em Los Angeles, na Rússia, Singapura, na Espanha novamente. Bom, aqui vai até Cazaquistão, temos Inglaterra, Londres, Portugal, olha, tem Nova York aqui, País de Gales. País de Gales foi uma seleção recente dos últimos dias, inclusive, acho que há 3, 4 dias atrás, na capital do País de Gales. E dentre todos esses festivais, eu já até comentei que a gente tem um carinho especial pela Romênia e pela Índia, né, que a gente participou de vários, mas também participamos de 3 em Hollywood, né, que esses para a gente foi um dos mais importantes. Esses 3 festivais, inclusive estamos na final de um desses de Hollywood. No anterior nós chegamos até a semifinal, né? Hollywood é a meca do cinema internacional, né? Há muitas décadas e vai ser ainda durante um bom tempo. 2 em Nova York, então a gente fica muito feliz porque o cinema europeu, asiático, assim como o latino-americano, a gente fica muito feliz de participar desses festivais, mas a gente sabe que eles ainda não estão equiparados com a questão profissional / comercial do cinema hollywoodiano. Então, quando a gente ingressou em Hollywood, nós falamos, nossa, que legal, então quer dizer que também somos aceitos aqui, então nosso filme também tem uma característica mais comercial, que a gente sempre quis, né? A gente sempre quis que o filme trouxesse a reflexão de fato, que é talvez o objetivo mais importante, mas que ele também fosse agradável para se ver de forma que as pessoas gostariam de ver ele ou se interessariam no primeiro momento, né? E Hollywood mostra muito isso, né? Que Hollywood eles sempre pegam filmes, né, que têm essa proposta comercial também. Então não é só os filmes de arte, né? Então para a gente esses festivais americanos eles são muito importantes. O Aldo é mestre, doutor em artes visuais, está aí bastante dentro da indústria cinematográfica, né? O Ninfa Bebê sendo um produto também comercial, não só artístico. Quando que ele vai estar nesse circuito dos cinemas? Esse talvez seja o maior problema de todos. Por quê? Por quê? Principalmente no Brasil. Existem vários filmes de qualidade, porém o cenário ainda é muito restrito. Porque se a gente for pensar que são produzidos no Brasil talvez quase 10 mil longa-metragens por ano, mas quantos que chegam nas salas de cinema, né? Então a gente vê que é uma luta muito grande, que não só a qualidade do filme que é importante, mas também nós precisamos ter o conhecimento dos caminhos, né? Fazer as parcerias certas, ter um conhecimento até jurídico, burocrático do próprio segmento. É isso que a gente está aprendendo muito agora nesse momento. Desbravar, né? Isso é complexo? Muito complexo, né? Principalmente vindo do interior. Uma coisa que eu acho que é muito importante ser falada, porque eu acho que pode ser uma luta nossa mesmo, que
O Minas Gerais, Triângulo Mineiro, mas assim, específico Uberaba, né, nossa cidade, nós temos uma qualidade artística muito boa em nossas produções culturais, né, que se destacam até internacionalmente, né, não só o Ninfa Bebê, mas quantas bandas e pessoas e artistas aqui que a gente já viu. Só que ainda sofremos os preconceitos por estarmos fora do eixo Rio-São Paulo. Isso é muito claro para a gente, né? Por isso que talvez não, é certeza que é por isso que nós conseguimos participar de 19 festivais internacionais, no entanto só 3 nacionais, né? Contando esse que vai acontecer na semana que vem lá no sul do Brasil, em Santa Catarina, em Jaraguá do Sul, que o Ari vai estar lá nos representando, e eu já incumbi ele de trazer vários troféus, viu, Ari? Por favor. Tem 2 apresentações em maio, não é? Em maio agora de 2018. Nós estamos sendo exibidos em Hollywood, lá em Jaraguá do Sul e também no País de Gales, além da exibição aqui em Uberaba, então são 4. São 4 exibições. E Uberaba é dia 19 e 20 de maio agora, que é no SESI Minas. Isso. No Centro Cultural José Maria Barra, na Praça Frei Eugênio, nós teremos 3 sessões por dia, no dia 19 e no dia 20, né? Às 17, às 19 e às 21 horas. Que vai no sábado e no domingo. Isso. Ingressos bem baratinhos, R$10 e R$5 para estudante. E essa premiação, né? Todos esses prêmios que vocês receberam, esses prêmios internacionais, vocês foram buscar? Você foi buscar o seu de melhor atriz? Infelizmente, não consegui. A gente não foi nenhum, né? Não. O único que a gente participou foi o Cinemis, que foi um evento muito importante, né, que a Dandara infelizmente não pôde, porque ela estava aí às vésperas da luz, no meu 8º mês de gestação. Que foi um evento que participamos lá no Museu de Imagem e Som de São Paulo, fomos selecionados, poucos filmes são. Nós até fomos o primeiro longa-metragem mostrado nesse evento, que eles geralmente selecionam mais curtas, e foi bem legal, porque a gente teve um bate-papo muito bom com uma galera que é da própria área, né, no museu, que já recebeu obras de vários artistas, inclusive Tim Burton, Stanley Kubrick, recentemente tiveram exposições desses 2 super cineastas, né? Então, assim, foi um privilégio também. Por ser São Paulo, fica mais tranquilo, mais próximo. Agora, os outros eventos internacionais, é complicado que eles avisam a gente com 1, 2 semanas de antecedência, ou 3. São lugares Como caros. se preparar, e são muitos, um perto do outro, né? Locais tem que ter toda uma muito logística. distantes, a gente se organizar, tanto financeiramente quanto a própria logística do nosso dia a dia, é muito complicado. Infelizmente, acompanhamos só virtualmente, só através das redes sociais, né? Recebemos aí os louros, os certificados e tudo mais. Alguns ainda ficaram de enviar os troféus, a gente ainda não recebeu, por estar lá do outro lado do mundo. Mas agora a gente vai participar do 2º Festival Nacional mesmo, que nós vamos poder ir, representado pelo Ari Moraes aí na semana que vem. Ele vai estar lá, foi convidado para um debate, vai ser bem legal. O pessoal lá está fazendo muita questão de nós irmos. Então prevejo que a gente pode ganhar alguma coisa. Aldo, para encerrar, que você é professor também, qual foi a repercussão depois de pronto com os estudantes, com os jovens, com os seus alunos que assistiram o Ninfa Bebê? Pois é, a repercussão foi muito interessante, porque eles até hoje, os que não assistiram me cobram, porque infelizmente nós não disponibilizamos ele na internet, né? Ou de uma forma que todo mundo possa ter acesso quando quiser. Então são sempre esses eventos específicos. A gente ainda está tentando ver se circula por outras salas de cinema do Brasil ou até do mundo, mas como eu tinha falado antes, isso é muito complicado, né? A gente está tentando de toda forma possível, não desistimos. Por isso que até hoje a gente não disponibilizou ele na internet, que a gente ainda acha que podemos conseguir mesmo 2 anos depois. E, enfim, os que assistiram acharam uma experiência muito interessante e impactante, né? Muitos foram com os pais por serem de menor, e isso eu acho que foi uma das coisas mais importantes. E eu recebi o feedback de muitos pais que chegaram a falar: nossa, eu deixava minha filha sair no final de semana, ela ia dormir na casa de uma amiga, agora eu vou ficar atento, né? E você pensa que eles ficaram mais conscientes para usar as redes sociais? Eu acredito que sim. O interessante do Ninfa Bebê é que eu penso que ele tem várias camadas, né? Por exemplo, os adolescentes mais jovens, eles vão pela diversão das cenas mais dramáticas, de terror, de suspense, a música pop, né? Então, as piadinhas que a Cibele faz durante o filme todo. Então, eles percebem isso.
para eles perceberem aquela camada crítica que está por trás, aí necessita de um debate, aí eu levo isso em sala, né? E eu vejo na cara de muitos dos meus alunos, adolescentes, que eles ficam preocupados, até porque com certeza muitos deles já fizeram coisas que podem repercutir, né? Já se exporam mais do que deveriam na internet. Então é isso, eu acho que isso é um ponto muito interessante do filme, porque mesmo que eles vão pela camada mais popular, mais comercial, né? Com um debate depois pode levar à reflexão e os pais ficam super preocupados. Sempre, os pais ficam muito preocupados. E o projeto do Ninfa Bebê reverberou em projetos, né, em outros projetos também, que é o que você acabou de falar, da trilha sonora, Sim. que foi criada exclusivamente para o filme, mas depois tem a banda, não é isso? Sim, e a trilha sonora está num momento muito interessante, que eu acho que a Dandara nem está acompanhando, né? Porque a gente, a gente nos bastidores fica fazendo uma série de coisas. Aí eu quero até também dar uma notícia, que nós estamos trabalhando na possibilidade de transformar o Ninfa Bebê numa série. Para ser vinculada num grande canal. Não, então você já tinha me comentado. Já. Que bom. Ele já fica perdido. Então, assim, é uma das possibilidades. Você quer ser inédito para o protagonista? Que são esses produtos, né? E a banda, nós conseguimos uma parceria com o produtor musical Uberabens, que mora em São Paulo, e é referência lá da área de música já há muitos anos, que é o Eduardo, e ele tá fazendo uma mixagem profissional das músicas, né? Até mudando algumas coisas, trazendo outros instrumentos, para a gente de fato lançar oficialmente o CD profissionalmente, e a qualidade mudou muito. As músicas já teve uma repercussão bem interessante, inclusive até nesses festivais que o filme participou, eu recebi algumas mensagens de pessoas que se interessaram pela banda, né, que perguntaram, essa trilha sonora, qual que é essa banda? Principalmente por ela ser uma banda com músicas em inglês, né, então é mais uma coisa que leva esse perfil internacional. E daí... Quem compõe a banda? Os músicos que compõem a banda, a Luana Barbosa, que o pseudônimo dela é Lolilu, porque eles também a gente criou personagens para os músicos, né? Então a Luana é a vocalista já desde o primeiro momento, e o Rodrigo é o baterista, que também ele também tem uma banda muito importante internacionalmente, e é daqui de Uberaba, que é o Black Pantera Project. É uma banda muito reconhecida internacionalmente, inclusive. O Alexandre Barbosa, que além de ter feito o áudio do filme, ele também é um dos produtores, né? E ele é baixista. Que é o diretor do Teu. Que é o diretor do Teu, né? Que trabalha na Fundação Cultural, o diretor dos teatros, Teu, Veracruz, né? Dos espaços culturais. E o Rafael Coleng, que é o guitarrista também, que tem uma experiência muito grande. E nós temos vários outros músicos convidados. O Gustavo Pedrosa, que é meu irmão, que gravou algumas vozes e compôs até algumas músicas. A Mariane Pedrosa, que é a mulher dele também, que é uma musicista já, né, muito respeitada aqui na cidade. O Toy e o DJ Nenê, que são dois rappers, né, que fizeram participação especial numa música, e enfim, e alguns outros também, né, eu acho que eu não consigo lembrar. Do cenário artístico, então, é uma equipe muito boa. Então a gente conseguiu trazer uma equipe bem interessante, e é isso, a gente quer mostrar os talentos de Uberaba para o mundo todo, né, e até para quebrar um pouco desses preconceitos mesmo. A gente teve show de lançamento da banda. Teve o show de lançamento da banda, que aconteceu no caso de Julieta, nas vésperas da nossa exibição comercial nos Cinemais, em outubro do ano passado, e agora quando o CD for lançado, a gente vai de fato também anunciar isso, fazer outro show, e a gente tem expectativas que pode ter uma repercussão boa, né? Os produtores até de São Paulo que ouviram as músicas até então gostaram muito, então a gente está com essa esperança da banda poder inclusive ter uma vida própria, né? A parte do Ninfa Bebê, e tudo saiu ali daquele universo, né? Então foi bem produtivo. Dandara, planos para o futuro como atriz? Nessa área eu ainda não parei para pensar muito. O Aldo sempre me fala, investe, você tem futuro, vai atrás. Mas é porque eu estou num momento agora da minha vida também um pouco complicado. Agora que eu comecei a graduação. Complicado para pensar, né? Para pensar nisso, muita coisa para pensar. Eu comecei a graduação de jornalismo há pouco tempo, né? Sempre foi meu sonho. E agora tem o bebê, eu tenho que me preocupar com isso também. Mas valeu a pena? Fazendo um resumo assim, sendo bastante justa com você e com tudo que foi feito do filme, vendo os resultados hoje.
Valeu a pena? Não, com certeza valeu muito a pena. Eu já falei até pro Aldo que quando eu comecei, eu fui despretensiosamente fazer o teste, porque era uma coisa inédita, uma novidade na cidade. Eu falei, vou ver o que está acontecendo. Fui, passei, e desde o início, é que nem bem a palavra que o Aldo usou, é sonho. Então, desde o início eu confiei no sonho dele. E em momento algum eu duvidei que o filme poderia ir pra frente, poderia dar certo, mas é aquela coisa, eu nunca esperei que pudesse ir tão longe. Essa explosão. Essa explosão, exatamente. Eu achei que não, a gente vai conseguir vender, a gente vai conseguir passar num festival ali, vai dar uma certa visibilidade. Acho que a galera de Uberaba vai gostar, mas eu não imaginei que fosse pro mundo todo dessa forma. Então, com certeza, ver meu nome, até a questão mesmo da premiação, que eu fiquei em terceiro lugar, pessoas profissionais tão competentes me colocar como em terceiro lugar como melhor atriz. Então, tudo isso com certeza valeu a pena. Olha, muito obrigada, Eu tá? agradeço. Por vocês Obrigado. estarem aqui. Desejo sempre sorte, muita sorte para Muito vocês obrigado, aí Nacira. com o Ninfa Bebê e outros, né? O que vai aí derivando do Ninfa Bebê também, desses sonhos Se alguém de quiser me vocês. contratar, quem sabe? Deixa seu telefone. Já deixa meu lá, telefone lá aqui na embaixo. Faça contato com a gente, com a produção do programa, né? Exato. Muito obrigada a vocês. Eu que Então, agradeço. novamente, Obrigado. eu entrevistei o Aldo Pedrosa, que é o diretor e o roteirista do filme Ninfa Bebê, e a Dandara Adri, que fez a protagonista, a Cibele. Então, agora dia 19 e dia 20, o filme vai estar em cartaz lá no SESI Minas. Aproveite para você ver esse produto berabense que está sendo muito premiado no mundo inteiro. Muito obrigada por sua companhia e até breve.